Olá, querido irmão, querida irmã. Que bom estarmos então mais uma vez aqui para a gente continuar a nossa série de vídeos aulas sobre o assunto a história de missões no Brasil. E agora estamos então já dentro, da história de missões no Brasil mesmo. Os dois áudios anteriores nós gravamos sobre a tentativa huguenote, a tentativa dos huguenotes, da Igreja Reformada Francesa, e depois falamos sobre a Igreja Reformada Holandesa, a tentativa da Igreja Reformada Holandesa entre 1630, no caso 1625, em Salvador, na Bahia, depois 1630 até 1654. E aí, então, nessas duas tentativas huguenotes e tentativa da Igreja Reformada Holandesa foram fracassaram, e aí ficou a Igreja Reformada, ficou pelo menos 160 anos sem nada de importante acontecer de tentativa, de evangelização no Brasil, tá? E aí hoje nós então vamos chegar a um momento histórico, a um momento que acontece uma virada, que é já no século XIX, é quando o Evangelho chega então para ficar no Brasil, tá? E nós vamos então orar ao Senhor, agradecendo a Deus então por esse momento, por mais esse vídeo aula, e que você então possa nos acompanhar, e possa então de poder de alguma forma então verificar tudo que nós estamos falando, pode ir para as pesquisas, que tudo está na história, inclusive na própria história do Brasil em si, mas nós vamos nos prender à história de missões no Brasil, tá bom? Oremos ao Senhor. Pai amado, nós te louvamos, te exaltamos, glorificamos o teu nome, Pai. Rogamos a ti por cada um dos amigos ouvintes que estarão vendo e ouvindo esse áudio e esse vídeo aula, Pai, e que cada um seja abençoado ricamente pela tua palavra. Assim eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Bem, deixa eu ler um texto da palavra de Deus aqui, no capítulo 16 de Marcos, versículo 15 em diante, você conhece bem, que diz o seguinte, e lhes ordenou, Jesus ordenou aos discípulos: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, todavia quem não crê será condenado. E esses sinais acompanharão aos que creem, e em meu nome expulsarão demônios, e em línguas novas falarão, pegarão em serpente com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhes fará mal. E sobre os enfermos imporão as mãos e eles serão curados. Concluindo depois, de lhes ter orientado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que o acompanhavam. Amém? Bem, veja que essa é a grande ordem de Jesus. E Mateus enxerga da seguinte forma: e de fazer discípulo de todas as nações. Marcos enxerga, escreveu da sua maneira, e de pregar o evangelho a toda criatura. Em Atos dos Apóstolos, Lucas fala: e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Então, a igreja, a igreja se espalhou pelo mundo, o evangelho se espalhou pelo mundo, o evangelho, então, se fixou na sociedade humana, o nome de Cristo, dividiu, a própria história humana. A história humana é dividida em antes e depois de Cristo. Tal foi a importância, então, de Jesus para a história da humanidade, tá? E a igreja, então, vem o período da apostasia, nós já falamos sobre isso, no período, então, de que a igreja, grande parte da igreja, não toda a igreja, mas a maior parte da igreja, então, se desviou do propósito de Deus, veio a reforma, e na reforma, então, a igreja começou a retornar aos princípios, do evangelho, como foi lá no início.
Tá? E aí começou a dar os primeiros passos na tentativa da evangelização de outros povos, de outras nações, e aí nós temos então agora o período da evangelização mundial e chegou então a história de missões, então a igreja então chegou ao Brasil. Nós vamos posteriormente gravar um pouquinho da história de missões mundiais. Não é o nosso caso, nós estamos gravando a história de missões no Brasil, mas depois a gente vai gravar uma série rápida da história de missões mundiais para você entender também como se deu a evangelização, entendeu, do restante do mundo a partir da reforma, né? Mas vamos nos concentrar aqui na no nosso vídeo, aula aqui, tá? Então veja bem, como eu falei no início, a igreja passou pelo menos 160 anos. Lembrando, a igreja ela foi expulsa do Brasil em 1654, a igreja reformada holandesa, né, na tentativa dos holandeses, eles não conseguiram, né, formar nenhuma igreja autóctone, né, uma igreja na cultura brasileira para os brasileiros, né, mesmo durante 24 anos que passaram aqui. E aí, em 1654, os holandeses foram expulsos pelos portugueses, ali, né, de Recife, de partes do Nordeste, Recife, entendeu? No caso ali, Pernambuco, também Paraíba, também Rio Grande do Norte, partes do Ceará também. Então, os holandeses foram expulsos, a igreja também, que veio, né, digamos assim, na esquadra holandesa, voltou também, foi expulsa também, muitos foram mortos, massacrados, né, a gente sabe disso. Muitos que tinham se convertido aqui no Brasil, da população brasileira, como índios, né, foram massacrados pelos portugueses, tá? E aí, então, acabou-se essa tentativa, então, da igreja reformada holandesa no Brasil. E aí passaram-se pelo menos 160 anos. O que nesse período não houve nada de muito importante, uns poucos vendedores de Bíblia aqui e ali, que traziam então a Bíblia, né? Lembrando, a Bíblia nessa época tinha sido traduzida para o português por João Ferreira de Almeida, né? A partir do século XVIII, né? 1780 e poucos, a Bíblia então na realidade, João Ferreira de Almeida faleceu nesse período, e aí a Bíblia em português já estava começando a ser impressa, né? E foram distribuídas Bíblias no Brasil em português, mas muito na surdinha, porque não era permitido pela igreja oficial, mas nenhuma tentativa missionária em si. Aí, o que isso aconteceu? Aí é importante, né, nós então olharmos, né, as missões no Brasil a partir do século XIX. É aí que nós queremos hoje, né, com esse nosso primeiro vídeo aula, nós queremos então começar a lhes trazer um pouco da história de missões no Brasil a partir das missões do século XIX. E aí, a partir daí, então, que a igreja evangélica, a igreja reformada, cristã reformada, chega para ficar no Brasil. As primeiras tentativas não deram certo e tal, e nós vamos falar disso, mas então a igreja, aos poucos, ela vai se fixando no Brasil, e até então ela ficar, digamos assim, no Brasil, e aí é o que nós temos hoje, a igreja cristã evangélica hoje no Brasil, é uma das maiores do mundo. Bem, missões a partir do século XIX, como é que aconteceu? Lembra, falei que pelo menos entre 1654 até 1654 até 1814, mais ou menos por aí, 1810 na realidade, mais ou menos por aí, a igreja, de certa maneira, a igreja reformada, então ela não, digamos assim, empreendeu nenhuma tentativa no Brasil por vários motivos. O motivo principal é que o Brasil era uma colônia portuguesa. E sendo uma colônia portuguesa, Portugal era um país católico, e então não era permitido o evangelho, digamos, de fé reformada no Brasil. Por isso, então, que nós não tínhamos, e aí o mundo também, a igreja de Cristo no mundo ainda estava reaprendendo aí os primeiros passos
de missões, né, como começou com os moravianos, né, assim, mais especificamente, mais de uma maneira mais organizada, de uma maneira mais, digamos, realmente do que é missões. Começou com os moravianos a partir de 1730, 1732, né? Depois vem um período das chamadas missões modernas, no caso a partir das viagens de William Carey, né? E aí depois vem, entendeu, Hudson Taylor e os seus missionários, a sua equipe, e tantos outros e tal. E aí o evangelho se espalhou pelo mundo. Mas nesse período, né, entre a tentativa holandesa, né, e até o século, então, 19, início do século 19, nós não tivemos, então, nada de especial no Brasil. Bem, aí como é que começou, então, digamos assim, esse interesse novamente, esse retorno da tentativa, então, do Evangelho de Fé Reformada chegar no Brasil? Bem, tem uma coisa, a primeira coisa para você entender, isso foi muito importante para a gente, tá? Foi a chegada no Brasil, tá, da coroa portuguesa. Lembrando, Dom João VI chegou no Brasil em 1808, né? Você que história, o nosso assunto aqui não é história do Brasil, né? Mas a gente precisa, esse fato foi muito importante. Dom João VI chegou com toda a sua comitiva, a sua esquadra no Brasil em 1808. E isso foi muito importante para a abertura e, consequentemente, a abertura, inclusive, comercial do Brasil com o restante do mundo e, consequentemente, com a chegada, né, do Evangelho de Fé Reformado no Brasil. Isso foi muito importante, a chegada de Dom João VI no Brasil em 1808. Se você se lembra, né, você que estuda história, estudou história, Dom João VI chega no Brasil a partir da Bahia, tá? Mas logo Dom João VI vem para o Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro ele se estabelece e estabelece, então, a capital do Brasil, então, que até então era, né, na Bahia, estabelece agora, então, no Brasil, e a coroa portuguesa, então, se estabeleceu no Brasil, e a monarquia portuguesa passou, a sede do Império Português passou a ser no Brasil. Só lembrando um pouquinho, né, como já falei, não é a nossa aula, não é história, né, mas como é que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Dom João VI fugiu de Portugal porque Napoleão Bonaparte estava conquistando tudo na Europa. E Napoleão Bonaparte navegou para Portugal e Napoleão entrou, vamos só assim brincar com a situação, mas Napoleão entrou pelo um lado e Dom João VI saiu pelo outro, né? Deixou os portugueses na mão de Napoleão Bonaparte, né? E então saiu pelo outro na sua esquadra, né? Protegido pelos ingleses. Lembrando, Napoleão Bonaparte, nas suas conquistas na Europa, ele não se meteu com os ingleses, né? Ele sabia que com os ingleses as coisas não ficariam muito bem para ele. Então ele não se meteu. E os ingleses protegeram a monarquia portuguesa. Dom João VI e a sua comitiva, ele protegeu. E então a esquadra, né, toda aquela esquadra de navios, né, entendeu? Todo aquele grupo de navios saíram de Portugal, toda a coroa, com todas as pessoas mais importantes, os mais ricos e tal, saíram, né, de Portugal para o Brasil, rumo ao Brasil, protegidos pela esquadra inglesa. Então os ingleses protegeram. Napoleão Bonaparte não conseguiu alcançá-los e nem os atacou, né? Porque ele respeitava muito, como eu já falei, os ingleses, tá? Agora, os ingleses protegeram Dom João VI. Agora, isso não foi de graça, né? Isso não foi de qualquer maneira. Eu vou proteger porque vocês são meus amiguinhos, né? Porque Dom João VI, né? O comilão é meu amiguinho. Não. Os ingleses tinham interesse. Qual o interesse dos ingleses? Era o interesse comercial. Os ingleses sabiam da riqueza do Brasil, de quão rico era o Brasil. Os ingleses sabiam disso. O que aconteceu? Os ingleses, então, protegeram Dom João VI na saída, então, na fuga para o Brasil, mas eles, então, protegeram com uma condição. Ou seja, eles deveriam ter comércio livre com o Brasil. Como o Brasil passou, então, a ser a sede da monarquia,
portuguesa, porque Portugal estava ocupado por Napoleão Bonaparte. O que aconteceu? Então, Dom João VI, é lógico, concordou, ele não ia deixar de concordar, ele queria proteção e concordou. E aí, então, começou, então, lembrando, o comércio, então, no Brasil, não tinha comércio, porque o Brasil era extraído ouro, era extraído tudo, pedras preciosas, tudo no Brasil, mais a madeira, principalmente o pau-brasil, que era muito, digamos assim, cobiçado pelos europeus, tá? E então era pego do Brasil, era mandado para Portugal, né, de graça, era extraído e era mandado para Portugal, e lá Portugal era quem ganhava dinheiro com isso. O Brasil até então era colônia e, na realidade, né, não mandava em nada, quem mandava era Portugal. A partir do momento, então, que Dom João VI se instala no Brasil, com a proteção dos ingleses, os ingleses começaram a ter liberdade para fazer esse comércio diretamente a partir do Brasil, tá bom? Isso foi bom para o Brasil? Foi, mas nem tanto ainda, porque, entendeu? Quem continuava ganhando era a coroa portuguesa. Mas foi importante para a chegada de muita gente, de muitos imigrantes, porque vieram os ingleses, tá bom? E ao chegar aqui os ingleses em em 1808 já veio, né, protegendo, já vieram protegendo, né, Dom João VI, né, veio navios também protegendo até a chegada aqui no Brasil, protegendo Dom João VI em 1808, mas em 1810 Inglaterra e Portugal firmaram o Tratado de Comércio e Navegação. Foi firmado um Tratado de Comércio e Navegação. Olha só a importância disso. Deus trabalha, Deus tem um controle da história. E para então que o seu nome, o evangelho, seja espalhado entre todos os povos da terra, que esse é o grande objetivo de Deus, é que toda a terra conheça quem é Ele, conheça a sua glória, conheça Jesus Cristo, seu Filho. Esse é o grande objetivo de Deus. Deus é um Deus missionário, tá? Ele quer que toda a humanidade conheça e reconheça Ele como Senhor, como soberano, como Criador do universo. Por isso que Ele nos deu essa tarefa. Tá bom? A missão é de Deus, mas a tarefa de evangelização de todos os povos é nossa, é da igreja. Então Deus, ele usa a própria história humana para então, digamos, trabalhar de certa maneira e fazer com que o evangelho chegue em partes do globo terrestre, inclusive aqui no Brasil, nesse caso. Aí, nesse tratado que foi estabelecido, tinha algumas cláusulas religiosas, olha só, dentre as quais, né, tinha a cláusula que a igreja anglicana, quem era a igreja anglicana? Era a igreja inglesa. Lembrando, a igreja anglicana, ela saiu da igreja católica também, 1532, rei Henrique VIII, né? Não vamos contar a história aqui, você pode pesquisar depois, né? A igreja, como nasceu a igreja anglicana, bem na época da reforma, bem no cerne mesmo da reforma, no centro, na época da reforma, nasceu a igreja anglicana. Só lembrando, a igreja anglicana, ela não nasceu para ser, digamos assim, uma outra denominação. Não, de maneira nenhuma. A igreja anglicana, ela nasceu por causa de um problema entre o rei Henrique VIII, né, entendeu? E a igreja católica, tá? Mas a igreja anglicana, ela nasceu, então, em 1532. E a igreja anglicana, tá? Ela veio, então, para o Brasil em 1810. Mas então foi feito esse tratado de comércio e navegação, tá bom? Que ficou estabelecido algumas cláusulas religiosas. Por exemplo, tá bom? A igreja anglicana poderia construir capelas para os seus cultos, ou seja, templos para os seus cultos, tá bom? A igreja católica, a igreja anglicana podia, tá? Construir templos para os seus cultos. No entanto, tá? Ela não podia, os templos não poderiam ter a aparência dos templos religiosos católicos, tá bom? Como torres ou sinos, e seus cultos deveriam ser celebrados em inglês, voltados exclusivamente para estrangeiros. Ou seja, a igreja anglicana, ela podia vir ao Brasil dar assistência espiritual aos seus então membros, aos membros que vieram então para o Brasil. Então foi assim, mas começou. Então veio uma outra igreja,
tá? Que não era católica, apesar dos princípios da igreja anglicana, é basicamente o mesmo da igreja católica. Mas então essa igreja veio para o Brasil e apesar dela não poder então realizar cultos em português e os seus cultos tinham que ser fechados para brasileiros, tinham que ser abertos apenas para os ingleses e outros povos ali da Europa que acompanhavam também os ingleses, tá? Então tudo isso, entendeu? Começou, foi um embrião então da chegada do evangelho então de fé reformada no Brasil. Então, a partir daí, né, começaram a chegar ingleses e outros povos e tal, e começaram a chegar pessoas, então, de fé reformada, né? Lembrando, na Europa, a Holanda, na Europa, a Suíça, na França tinha muita gente, apesar do país, a França era católico, mas tinha muita gente de fé reformada, tá bom? A Alemanha era um país de fé reformada. Então chegaram no Brasil nesse período, então muita gente, né, que chegou então de fé reformada então no Brasil e chegaram também aí os ingleses. Lembrando, os ingleses chegaram, tá? Para, digamos assim, cultuar a Deus, mas através do princípio da igreja anglicana, e aí não era permitido, né, o culto em português, e nem, entendeu, ter capelas, né, do mesmo molde da igreja católica, e nos cultos não eram aceitos brasileiros, tinha que ser somente para os ingleses e outros povos ali da Europa, tá bom? Então, mas começou. Dom João VI chegou no Brasil, isso possibilitou, então, a chegada ao Brasil, então, de gente que não era católico, porque até aí, então, só era permitido os católicos. Lembrando, na Constituição brasileira, do Império, né, a partir da independência do Brasil, a Constituição ela era católica. Ela tinha um credo, né? Era um credo católico, o Império, né? Entendeu? Dom Pedro I, né? Tá? Então era católica, a Constituição era católica e só veio deixar de existir em 1889, quando então houve a proclamação da República. Bem, vamos lá. E aí, com essa chegada dos ingleses, né, com essa chegada dos imigrantes, vieram também muita gente, como eu falei, de outros países, inclusive da Alemanha. Vieram muitos imigrantes alemães nesse período, mais especificamente a partir de 1814, 1815, chegaram muitos alemães no Brasil. E aí, então, no dia 3 de maio de 1824, né, foi fundada a primeira igreja luterana em solo brasileiro. Lembrando aí, né, que a igreja luterana é a igreja, então, de fé reformada, fundada por Martim Lutero. Na realidade, Martim Lutero fundou o cristianismo reformado, né, trouxe a reforma, mas ele não fundou uma igreja chamada luterana. Quem fundou uma denominação chamada Igreja Luterana foi depois da morte de Martim Lutero, então, que aqueles então, que creram na reforma, então fundaram então, a igreja com esse nome. Na realidade, Martim Lutero fundou a Igreja Reformada, no caso, a Igreja Reformada Alemã, nós podemos dizer assim. Então, no dia 3 de maio de 1824, lembrando, os alemães já vinham chegando aí, desde 1814, 1815, por aí, os imigrantes alemães foram intensificando no Brasil. Então, em 1824, 3 de maio, foi fundada a primeira igreja luterana em solo brasileiro. Aonde isso aconteceu? Na cidade de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Foi fundada pelo reverendo Friedrich Oswald Soberbraun, é um nomezinho meio difícil de falar, Soberbraun, tá bom? Friedrich Oswald Soberbraun. E em julho do mesmo ano, de 1824, chegaram então a São Leopoldo, Rio Grande do Sul, chegou um outro grupo em São Leopoldo, Rio Grande do Sul, já acompanhado pelo reverendo George Ayres. Só que esses dois grupos, olha só, esses dois grupos de luteranos, tá? Eles não chegaram, né? Esses pastores, esses luteranos, lembram, eles eram reformados, eram alemães, eram de fé reformada. Vieram os pastores, o pastor Friedrich Oswald, para Nova Friburgo, Rio de Janeiro,
é onde tem a primeira igreja luterana brasileira, tá? E depois o pastor George Ayres, né, lá em São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Só que esses dois grupos eram fechados, os cultos eram realizados em alemão e, mais uma vez, não tivemos a fundação no Brasil de uma igreja autóctone. Então, mas aí os primeiros passos. Dom João chega no Brasil, Dom João VI chega no Brasil, abre-se então o comércio com outros países, principalmente inicialmente com a Inglaterra. Com isso vieram muitos imigrantes. Com os imigrantes veio então a fé reformada e então vieram pastores, líderes então para cuidar dessa gente. Então já é um embrião. O evangelho já está começando a dar os primeiros passos então para chegar e ficar e se estabelecer em terras brasileiras. É Deus então trabalhando, Deus trabalha na história, Deus trabalhou na história desse país de uma maneira fantástica, né? Quando nós estudamos e nós estamos dando só um panorama geral, né, da história de missões no Brasil, eu aconselho a você a se aprofundar nesse assunto, tá bom? Que esse é um assunto fantástico. E a gente vê como Deus trabalhou na história de missões gerais, mundiais, e na história de missões no Brasil, como Deus trabalhou e como Deus continua trabalhando. E Deus quer usar a mim e a você para então levar o seu nome àqueles que ainda não têm o nome de Cristo como Senhor e Salvador. Pai amado, eu te louvo pela tua palavra, eu te louvo por esse breve estudo sobre esse assunto da história de missões no Brasil. E eu rogo a ti, Pai, que tu continue abençoando os teus filhos, continue abençoando esses que estão a nos ver e ouvir, Pai. E continue tocando nos corações para que cada um dos teus filhos possa então se envolver com essa grande tarefa da tua igreja na face da terra, que é a tarefa de fazer o teu nome conhecido entre todos os povos da terra. Assim eu te peço e já te agradeço no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Não esqueça, né? Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Deus abençoe a você no nome de Jesus. Até a próxima.